Meu padrasto sempre dizia que eu não seria ninguém sem o dinheiro da família. Então fui lá, comprei a empresa da família e mandei ele embora. Eu tinha só 16 anos quando o Richard casou com a minha mãe e levou a gente para morar na mansão dele. Ele era dono da Hartwell Construções, a maior empreiteira de 3 cidades. Nos jantares, ele se sentava todo pomposo na poltrona de couro, girando o uísque no copo e falando de legado e linhagem como se fosse rei. Esse negócio é da família, ele fazia questão de afirmar, apontando o copo pro Kevin. Família de verdade. O recado era bem claro. Eu não era considerado família. Meu pai mesmo tinha morrido quando eu tinha 8 anos, e minha mãe ralou muito até conhecer o Richard num grupo de apoio ao luto. No começo, ele parecia um anjo, resolveu nossas dívidas, tirou a gente do apartamento apertado e levou pra mansão dele. Mas a lua de mel acabou num piscar de olhos. Quando terminei o ensino médio com média 4,2, o Richard me ofereceu um emprego no depósito, salário mínimo, carregando o caminhão antes do sol nascer. Já o filho biológico dele, o Kevin, mesmo quase reprovando na faculdade comunitária, ganhou uma sala só pra ele. Você devia ser grato, ele falou quando questionei se dava pra crescer na empresa. Sem nosso sobrenome, você não é nada. Sem contato, sem dinheiro, sem futuro. Pelo menos trabalho honesto eu tô te dando. O Kevin tirava sarro do outro lado da mesa, com o pé em cima da cadeira jogando o computador. A partir daquela noite, tomei uma decisão que ia me consumir pelos próximos 12 anos. Fui para o exército, entrei no corpo de engenheiros e passei 4 anos aprendendo tudo sobre construção desde o zero. Enquanto o Kevin curtia a vida bancado pelo pai, eu construía pontes no Afeganistão, aprendendo o que era liderança de verdade, na marra. Usei o GE Bill e fiz engenharia civil na Universidade Estadual. Me formei com a melhor nota, virando noites na Morrison Land Associados, concorrente direta da empresa do Richard. Ele riu quando soube do meu diploma. Brincar na terra não vai te fazer parte da família, garoto. Com 25 anos, eu já liderava projetos grandes na Morrison. E aos 30, virei sócio, especialista em consertar as besteiras que a Hartwell deixava nos canteiros. Cada cliente que eu ganhava, cada contrato que a gente tirava deles, eu lembrava das coisas que o Richard falava. No mês passado, ele teve um infarto daqueles numa reunião de conselho. Enquanto se recuperava, o Kevin afundou de vez a empresa. Levou 3 processos grandes, 2 multas de segurança do trabalho e ainda uma acusação de assédio que caiu no noticiário. O maior investidor, Henderson Desenvolvimento, caiu fora. O banco cobrou tudo. A Hartwell sangrava dinheiro feito cano furado. Foi aí que agi. Eu já vinha ganhando os clientes deles quietinho há anos, mostrando competência, construindo confiança, provando que nosso serviço era melhor. Quando ofereci comprar a Hartwell por 60 centavos por dólar, o conselho, desesperado, aceitou na hora. Ontem assinei o contrato. Hoje, cheguei para meu primeiro dia como CEO. Entrei pela portaria principal, pontualmente às 8, passando pelo saguão onde minha foto do ensino médio ainda não estava na parede junto das fotos da família. Só tinha o Richard, o Kevin e o avô do Richard, o fundador. A Sarah, assistente do Richard, ficou toda perdida quando me viu de terno. Ele está no escritório, avisou meio nervosa, mas não esperava ninguém tão cedo. Ah, ele está esperando sim, respondi, ajustando a gravata e conferindo as horas. Só não sabe ainda. Entrei no escritório dele sem bater. O Richard estava sentado atrás daquela mesa de carvalho imensa, a mesma onde me fez assinar contrato de salário mínimo 16 anos antes. Ele olhou para cima, visivelmente irritado e ainda abatido pela doença. O que você tá fazendo aqui? Sorri e larguei os papéis de posse bem em cima do café dele. Vim colocar a casa em ordem. O rosto do Richard mudou de cor enquanto lia. Primeiro confuso, depois desacreditado, até a raiva subir e as veias do pescoço saltarem. Isso não pode ser verdade, murmurou, folheando as páginas com a mão trêmula. O conselho nunca venderia para qualquer um. Foi unânime. Cortei, já me acomodando na cadeira da frente como se já fosse meu lugar. Parece que não gostaram nada do escândalo do Kevin, nem das multas de segurança do trabalho. Engraçado como o seguro dispara quando ignoram regra básica. O rosto dele ficou roxo de raiva. Seu manipuladorzinho. Armou tudo isso, né? Durante 16 anos. Confirmei com calma, cruzando as pernas. Desde aquele dia em que você disse que eu nunca seria ninguém sem seu sobrenome. Richard levantou tão rápido que a cadeira bateu na janela. Essa empresa é da minha família há 3 gerações. Meu avô levantou isso aqui com as próprias mãos na crise. Você não pode simplesmente chegar e... Na verdade, posso sim. Já cheguei. Agora precisamos conversar sobre o seu desligamento. A palavra bateu nele como um soco. Ele ficou boquiaberto, parecendo um peixe fora d'água. Você vai me demitir? Com efeito imediato. Peguei um envelope já pronto e deslizei até ele. 2 semanas de salário conforme manda a lei. As chaves do carro da empresa, crachá, cartão corporativo e o American Express precisam ser entregues hoje antes de sair. Por um segundo, achei que ele ia ter outro ataque. A mão apertou o peito e ficou ofegante. 16 anos! Ele resmungou apoiado na mesa. 16 anos botando teto na sua cabeça ingrata. Te dei comida, roupa, oportunidades e me lembrando todo santo dia que eu não era da família. Respondi no tom mais profissional possível. Que eu não era nada sem seu nome e que devia agradecer por cada migalha. A porta se abriu de repente e o Kevin entrou cambaleando. Cara de quem nem dormiu, camisa amassada, cabelo bagunçado, cheiro forte de álcool e perfume barato. Pai, o que está acontecendo? O pessoal da segurança avisou que... Ele parou de falar quando me viu na cadeira do cliente, ocupando o lugar que agora era meu, oficialmente.
O que ele tá fazendo aqui? Kevin perguntou nervoso, apontando pra mim. Explicando seu desligamento. Respondi tirando outro envelope. 2 semanas de salário. Igualzinho ao seu pai. Preciso que as coisas da empresa estejam comigo até 5 da tarde. O olhar vermelho do Kevin ia de mim pro Richard. Desligamento? Ele tá falando o quê? Mostra os papéis pra ele. Pedi ao Richard. Kevin arrancou os documentos da mão do pai, tentando entender o juridiquês. Vi o choque estampado no rosto dele, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Isso não pode ser legal, ele disse, a voz embargando. Você não pode simplesmente tomar a nossa empresa. Eu não tomei nada. Comprei tudo dentro da lei depois que a péssima administração de vocês quase afundou a empresa. Péssima administração? A voz do Kevin subiu num tom. Estou aqui há 3 anos. Eu interrompi. Nesse período, você já foi processado 2 vezes por assédio sexual, recebeu multas de R$180 mil por infrações de segurança e perdeu 3 contratos grandes por atrasos e serviço mal feito. Esses processos são pura besteira, rosnou Kevin se aproximando da minha mesa. Aquela secretária vivia dando em cima de mim, com aquelas saias apertadas, se jogando na minha mesa. Chega de falar, cortou Richard, lançando um olhar duro pro filho. Kevin, para com isso agora. Mas Kevin já tinha passado dos limites, o álcool soltando a língua dele. Você acha que é esperto por roubar nossa empresa, mas vai acabar com tudo em menos de 1 ano. Você não faz parte da família de verdade. Nunca fez. Meu pai só teve pena desse fracassado. As palavras ficaram no ar, pesadas. Até Richard ficou desconcertado. Você está certíssimo, respondi calmo. Me levantei, ajeitei o paletó. Não sou família de verdade. Família de verdade acoberta os erros uns dos outros, finge que não vê quando alguém sofre assédio, valoriza parentesco e não competência. Cheguei perto do Kevin, sentindo o cheiro de álcool forte. Mas eu sou concorrência de verdade, e nisso venho ganhando de você faz tempo. Nessa hora, a porta se abriu e 2 seguranças profissionais entraram. Não eram aqueles vigias do Richard, eram os que eu tinha contratado naquela manhã. Senhores, falei para os seguranças, levem esses 2 até a porta. Eles não fazem mais parte da empresa e vão recolher as coisas pessoais sob supervisão. Kevin começou a reclamar, mas um dos seguranças, um ex-fuzileiro enorme, deu um passo à frente, braços cruzados. Podemos fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. Escolha, senhor. Richard segurou o braço do filho. Vamos, Kevin. Acabou pra gente. Quando chegaram à porta, Richard olhou pra trás uma última vez. Parecia 10 anos mais velho. Isso não acabou, murmurou. Acabou sim, respondi, sentando na cadeira dele. Agora é minha vez. Isso já tinha acabado, você só não tinha percebido. Assim que saíram, chamei a Sarah. Sarah, preciso que você marque uma reunião geral para as 10 na sala principal. Todo mundo. Administrativo, encarregados, gerentes de projeto, quem puder vir dos canteiros também. Ela concordou, quase sem acreditar. Em 20 anos de empresa, nunca tinham pedido a opinião ou tratado ela com respeito. Quer que eu peça um café e uns donuts? Perguntou meio tímida. Por favor. A reunião vai ser longa e temos muita coisa para resolver. Às 10, a sala estava lotada. Tinha gente em pé, encarregados ainda sujos de obra sentados do lado de quem trabalha no escritório. Nunca vi todo mundo junto assim. Tem gente aqui que está na empresa há mais tempo do que eu tenho de vida. Comecei, olhando para todo mundo. Vocês ergueram essa empresa com trabalho duro, talento e dedicação. Agora, sob nova direção, esse esforço finalmente vai ser reconhecido e valorizado como merece. A sala murmurou. Primeiro, vamos ao que interessa. Sim, eu comprei a Hartwell Construções. Sim, Richard e Kevin estão fora. Sim, mudanças grandes vêm aí. O Mike Rodrigues, operador de guindaste que o Richard ameaçou demitir por reclamar das condições de segurança, levantou a mão. E os projetos que o Kevin fez bagunça? O de Henderson tá um caos. Estamos com 3 semanas de atraso e vão ter que refazer toda a fundação. Já revisei todos os projetos em andamento, respondi, colocando a apresentação no telão. Henderson vai ser entregue do jeito certo, mesmo que demore mais e custe um pouco mais no começo. Nossa reputação depende da qualidade, não de cortar caminho para lucrar rápido. Passei para o próximo slide, detalhando cada obra, o que estava acontecendo e o que a gente ia fazer. O projeto Riverside vai passar por uma limpeza ambiental completa. Vai custar 200 mil, mas é melhor do que responder por investigação federal. O Tom Wilson, encarregado há 15 anos, perguntou: e o pessoal? Vai ter corte? Ninguém vai ser mandado embora por desempenho. Na verdade, as mudanças vão beneficiar quem está aqui. Mostrei o novo slide. A partir de agora, todo mundo vai ter participação nos lucros depois de 6 meses de empresa, bônus de segurança para quem não tiver acidentes, reembolso para cursos, promoções baseadas em desempenho, não em amizade ou parentesco. O clima mudou na hora. Era coisa que ninguém sequer sonhava com o Richard. Além disso, aqui não vai ter espaço para assédio, discriminação ou intimidação. Todo mundo vai passar por treinamento, inclusive. E, principalmente, quem está na chefia. Olhei direto para os encarregados mais antigos, representantes do velho clube do Bolinha. Vamos criar também um canal anônimo para denúncias de segurança e problemas internos. Ninguém precisa ter medo de falar o que está errado. Sarah levantou a mão. E as mudanças administrativas? Eu continuo? Você fica, Sarah. Aliás, vai ganhar um aumento e um novo cargo. Assistente executiva da presidência. Ninguém aqui conhece a empresa como você. Ela sorriu, emocionada. Sei que mudanças assustam, continuei. Mas me preparei 12 anos para isso. Vi de perto como empresas de verdade tratam seus funcionários e constroem relações com clientes. O Danny Martinez,
Um dos mais jovens perguntou: "E quem já tem histórico de assédio? Vai ter limpeza? Quem já tiver reclamação comprovada, vai passar por requalificação obrigatória. Se repetir, tá fora. Quero um ambiente onde todo mundo trabalhe sem medo ou constrangimento." A reunião durou quase 2 horas, perguntaram de tudo: férias, material, equipamentos. Pela primeira vez, os funcionários se sentiram escutados. No final, com a sala quase vazia, o Mike Rodrigues chegou até mim. Só queria agradecer. O Richard ia me mandar embora mês passado porque reclamei do andaime inseguro lá em Henderson. 3 colegas quase se machucaram feio. É justamente por isso que esses relatos são tão importantes, respondi. Segurança não é negociável. Nas semanas seguintes, a notícia correu pelo setor feito pólvora. A Hartwell Construções estava de cara nova, com liderança diferente, padrões mais altos e, dessa vez, integridade de verdade. Em menos de um mês, 3 grandes clientes que tinham abandonado a empresa do Richard voltaram a ligar. A Henderson Development, ironicamente o investidor que tinha jogado a toalha, queria conversar sobre um novo projeto. Ficamos sabendo das mudanças, explicou o gerente de projetos deles durante a nossa reunião. Esse compromisso com qualidade e segurança é exatamente esse tipo de parceria que procuramos. O jornal local deu manchete: empresa familiar ganha novo fôlego com nova liderança. Entrevistaram funcionários que elogiaram a cultura renovada e o estilo de gestão mais aberto. Parece até que trabalho em outra empresa, contou Sarah, a repórter. Agora a gente realmente tem voz. Na matéria, apareceu uma foto minha em frente à sede, cercada por um grupo de funcionários, todos sorrindo, coisa rara nos tempos do Richard. Mas nem todo mundo aprovou as mudanças. O Richard tentou montar uma construtora para concorrer, criou a Heritage Construction e se apresentou como veterano do ramo. Só que nenhum banco quis financiar. Os problemas de segurança, a investigação ambiental e os processos por assédio tornaram ele um nome tóxico para os credores. Ele ainda procurou ex-funcionários da Hartwell, prometendo salários maiores e um ambiente realmente familiar. Só 2 pessoas toparam, ambas amigas do Kevin e envolvidas nos antigos casos de assédio. O Kevin ficou meses pulando de emprego em emprego, sem conseguir explicar o vazio no currículo, sem admitir que tinha sido demitido da empresa da própria família. No fim, acabou arrumando vaga de assistente de gerente de projetos numa empresa pequena na Flórida, bem longe de quem sabia do passado dele. 3 semanas depois da transição, minha mãe me ligou. O Richard está dizendo que você humilhou ele na frente de todo mundo, que passou anos tramando essa vingança. O que eu planejei foi ter sucesso, corrigi. A humilhação do Richard foi só fruto das escolhas dele. Ele é seu padrasto, te criou, te deu oportunidades. Ele me deu teto, mas fez questão de me mostrar todos os dias, por 16 anos, que eu nunca fui da família dele, respondi. Existe uma diferença entre criar alguém e só tolerar a presença. Minha mãe ficou quieta por um tempo. Ouvi o Richard ao fundo, provavelmente dizendo o que ela devia falar. Ele quer contestar a venda, diz que você manipulou o conselho, usou informação privilegiada. O conselho tomou decisão baseada no desempenho financeiro e no risco jurídico. Se o Richard quiser ir para a justiça, é direito dele. Mas ele devia saber que documentei cada infração de segurança, cada reclamação de assédio, cada atalho que ele tomou para lucrar mais. Isso está destruindo nossa família. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Apesar de tudo, minha mãe sempre ficou tentando apaziguar as coisas entre mim e o Richard. Não, mãe. O Richard destruiu nossa família há 16 anos, quando decidiu que eu não era bom o bastante para fazer parte. Eu só parei de fingir o contrário. 6 meses depois, a Hartwell teve o melhor trimestre em 5 anos. O projeto da Henderson terminou antes do prazo e ainda ficou $50 mil abaixo do orçamento. Mais 3 contratos grandes vieram, incluindo uma obra municipal de $2,3 milhões. Contratei a Jessica Chain como chefe de RH, uma mulher experiente em segurança do trabalho e igualdade. O treinamento sobre assédio virou obrigatório para todos, do chão de fábrica à diretoria. As infrações de segurança caíram a 0. A rotatividade de funcionários foi a menor da história da empresa. O canal de denúncias anônimas trouxe várias melhorias nos processos e até uma demissão por furto. O clima estava tão positivo que os funcionários resolveram me dar uma placa, para o chefe que escuta. Ela fica na minha mesa, no lugar da foto do Kevin que o Richard fazia questão de exibir. O sucesso chamou a atenção das revistas do setor. A Construction Today fez uma matéria especial, como a nova liderança transformou uma empresa familiar em dificuldades. Destacaram nosso histórico de segurança, a satisfação dos funcionários e a virada rápida nos números. O repórter perguntou sobre meu histórico e a transição da antiga gestão. Mudança nunca é fácil, respondi, sem polemizar, mas às vezes é o caminho para crescer e melhorar. O Richard também foi citado, mas ficou numa coluna pequena ao lado. Eu construí aquela empresa do zero, disse ele. Tem gente que não valoriza lealdade nem tradição familiar. O contraste era gritante. Minha entrevista falava de funcionários, segurança e crescimento. A dele era só mágoa e reclamação. 1 ano depois da transição, recebi uma visita inesperada. Maria Santos, recém-formada em engenharia civil, apareceu no meu escritório com o currículo nas mãos e olhar decidido. Ouvi falar que aqui vocês avaliam as pessoas pelo trabalho, não pelos contatos, disse ela. Nas outras empresas onde tentei, querem saber quem é meu pai ou se pretendo casar e ter filhos. Contratei a Maria como engenheira de projetos.
No primeiro dia, levei ela ao projeto Riverside, aquele que recuperamos do jeito certo, mesmo gastando mais. É isso que a gente faz aqui, expliquei, olhando as plantas sobre a mesa do trailer da obra. Construímos para durar, fazemos com segurança, fazemos bem feito. Ela concordou com entusiasmo, o capacete brilhando sob a luz do canteiro. E Maria? Completei. Nesta empresa, família é o que a gente constrói, não onde a gente nasce. Maria se mostrou excepcional. Em 6 meses, já liderava pequenos projetos. Em 1 ano, passou a coordenar fases importantes de grandes obras. O cuidado com detalhes e a preocupação com segurança impressionaram clientes e colegas. O projeto Henderson virou exemplo do nosso novo jeito de trabalhar. Quando terminou, saiu até na Architectural Digest como referência em práticas sustentáveis. O histórico de segurança foi impecável, sem nenhum incidente relevante em 8 meses de obra. A CEO da Henderson, Patricia Wells, me ligou pessoalmente para falar de futuros projetos. Já trabalhamos com muitas empreiteiras ao longo dos anos, disse ela. O profissionalismo e o cuidado da sua equipe são diferenciados. Gostaríamos de discutir uma parceria exclusiva para a próxima fase do nosso empreendimento. Esse contrato valia 15 milhões de dólares em 3 anos. Mas o sucesso trouxe novos desafios. O rápido crescimento da empresa nos obrigou a contratar mais gente e aumentar a nossa frota de equipamentos. Eu precisava de gerentes de projeto realmente experientes, capazes de manter o nosso padrão de qualidade mesmo em obras maiores e mais desafiadoras. Foi aí que tomei uma decisão que surpreendeu todo mundo, inclusive a mim mesmo. Procurei alguns antigos concorrentes do Richard, empreiteiros que haviam perdido negócios para a Hartwell, porque eles sempre davam um jeito de cortar caminho. Muitos desses profissionais experientes estavam doidos para trabalhar em uma empresa reconhecida pela integridade. O James Patterson, que o Richard tinha colocado na lista negra só porque se recusou a fraudar laudos de inspeção, virou nosso diretor de controle de qualidade. Nunca imaginei que trabalharia para a Hartwell Construction, ele confessou na entrevista. Mas o que vocês construíram aqui não é mais aquela empresa. Em 2 anos, passamos de 85 para 150 funcionários. A cultura da empresa continuou forte, porque contratamos pessoas que acreditavam nos mesmos valores que a gente, não só gente para tapar buraco. As nossas pesquisas internas sempre nos colocavam entre as melhores construtoras da região, e os prêmios de segurança começaram a enfeitar as paredes da sala de reuniões. O índice de clientes que continuavam com a gente era de 95%. Já o Richard, cada vez mais desesperado tentando competir, começou a fazer propostas irrealistas pela Heritage Construction para derrubar os nossos preços. Inevitavelmente, ele estourava o orçamento e os clientes acabavam nos procurando para consertar a bagunça. Todo mundo do setor via a ironia. Mais uma vez, estávamos corrigindo os erros do Richard, igual nos velhos tempos da Morrison & Associates. Em uma tarde de outono, o Kevin apareceu de surpresa no escritório. O pessoal da segurança me ligou para avisar antes de deixar ele entrar. Fui encontrá-lo no saguão e quase não reconheci. Parecia mais velho, abatido, a roupa toda amassada e tinha emagrecido demais. Preciso de um emprego, falou sem rodeios. Kevin, eu sei o que você deve estar pensando, mas eu mudei. Aquela história na Flórida, a bebida, fui para a clínica. Estou sóbrio há 4 meses. Olhei bem para ele, tentando reconhecer o cara arrogante e difícil de antes. Mas ele parecia realmente diferente, até humilde. O que houve na Flórida? Mais do mesmo. Fui demitido por justa causa por assédio. Mas dessa vez, não tinha meu pai para me defender. Tive que encarar a realidade. Ele me mostrou no celular fotos do certificado do terapeuta e comprovantes das reuniões dos alcoólicos anônimos. Não quero privilégio. Pode me colocar no almoxarifado pelo salário mínimo. Só preciso de uma chance para mostrar que posso mudar. Não foi uma decisão fácil de tomar. Tudo me dizia para não aceitar. Afinal, o Kevin tinha feito parte daquela cultura tóxica que quase destruiu a empresa. Mas olhando nos olhos dele, enxerguei algo novo. Humildade, remorso de verdade. Você vai responder para a Maria Santos, falei por fim. Ela está à frente do nosso novo programa de manutenção de equipamentos. Qualquer deslize, qualquer assédio, qualquer atitude errada, qualquer recaída, você está fora para sempre. Kevin concordou na hora. Pode deixar. Obrigado de verdade pela oportunidade. Não me agradeça agora. Me agradeça daqui a 6 meses, se ainda estiver por aqui. A volta do Kevin pegou todo mundo de surpresa. Funcionários, inclusive. Muita gente ficou preocupada e relembrou o comportamento dele no passado. Falei sobre isso logo numa reunião geral. O Kevin está em período de experiência, com a missão de mostrar que mudou. Se alguém se sentir desrespeitado ou sofrer qualquer tipo de assédio, denuncie imediatamente. Aqui é tolerância zero. Sem exceção. Kevin começou trabalhando no pátio, cuidando dos caminhões e das máquinas. Chegava cedo, saía tarde e ficava na dele. Ninguém reclamou de nada. 3 meses depois, a Maria veio até mim. Eu detesto admitir, mas o Kevin está mandando muito bem. É detalhista, confiável e respeitoso com todo mundo. Ficou surpresa? Pra ser sincera, fiquei. Achei que ele voltaria às mesmas manias de sempre, mas parece que agora está realmente comprometido em mudar. Depois de 6 meses, o Kevin foi promovido a coordenador de equipamentos. Também começou a participar das reuniões de segurança, sempre trazendo ideias úteis. O verdadeiro teste veio na nossa festa de fim de ano. Antes, essas festas eram um problema. Muita bebida, comportamento fora do tom, vários incidentes
presidentes para o RH resolver. Agora, com a casa nova, mudamos tudo. Festa em lugar profissional, bebida controlada, famílias convidadas. O Kevin foi sozinho e ficou só na água com gás a noite toda. Quando a filha da Maria quis saber como funcionavam os caminhões do pátio, ele passou um tempão explicando, mostrou as escavadeiras e ainda deixou ela sentar no banco do motorista enquanto a mãe tirava foto. Obrigada, disse a Maria depois, por dar a ele essa chance de ser alguém melhor. 3 anos depois de assumir a empresa, recebi uma ligação que mudou o rumo de tudo. Aqui é a Patricia Wells, da Henderson Development. Precisamos conversar sobre algo importante. Cheguei ao escritório dela e lá estavam, além da Patrícia, representantes de outras 3 grandes incorporadoras. Nós estivemos conversando, começou Patrícia, sobre a possibilidade de uma parceria regional, contratos exclusivos para todos os nossos projetos nos próximos 5 anos. Os valores eram de impressionar, $50 milhões em contratos garantidos, com a possibilidade de crescer ainda mais se batêssemos as metas. Por que a gente? Perguntei. Porque vocês mostraram que integridade e lucratividade podem andar juntas, disse Michael Torres, da Torres Development. Todo projeto entregue no prazo, dentro do orçamento e sem problemas de segurança. Isso vale ouro para nós. Essa parceria exigiria que a gente dobrasse o time para quase 300 pessoas e abrisse filiais em 2 estados vizinhos. Era o tipo de crescimento com que eu sempre sonhei, desde a época do exército, quando o Richard não dava a mínima para as minhas ideias. Só que agora, eu precisava de alguém de confiança para cuidar das operações e que conhecesse de verdade a cultura da empresa. Promovi a Maria a vice-presidente de operações. Com 28 anos, ela virou a VP mais jovem da nossa história. O Kevin, já um gerente de equipamentos de confiança, foi um dos primeiros a parabenizá-la. Ela merece, disse pra mim depois. E sinceramente, ver o crescimento dela me enche de orgulho de fazer parte daqui. Não deixei de notar a ironia da situação. A mulher que a geração do Richard tentou afastar agora era uma das grandes responsáveis por levar a empresa ao período mais próspero da nossa história. No 4º ano, apareceram novos desafios. O crescimento acelerado começou a pressionar nossos sistemas e a cultura interna. Alguns dos recém-contratados nas filiais ainda não tinham comprado a ideia de que segurança e integridade eram inegociáveis para a gente. Foi aí que aconteceu o primeiro acidente sério em 3 anos. Um funcionário caiu do andaime na expansão da obra Riverside Phase 2 e quebrou a perna. A apuração mostrou que os protocolos de segurança tinham sido ignorados. No dia seguinte, viajei direto para a filial e mandei suspender tudo. Ninguém voltou ao trabalho até passar por um novo treinamento de segurança. O atraso custou caro, $75 mil, mas deixou claro que nossas prioridades não mudariam por nada. Segurança vem sempre em primeiro lugar. Falei para todo mundo reunido. Não aceito discussão. Não importa o prazo, não importa o orçamento. Todo mundo vai para casa inteiro, todo santo dia. O episódio também escancarou problemas na nossa gestão. Os supervisores das filiais eram bons, experientes, só que ainda não tinham absorvido por completo a cultura que a gente queria. Implementei avaliações de cultura trimestrais e rodízio obrigatório entre as lideranças das unidades. Todo supervisor tinha que passar pelo menos 1 mês por ano na sede, trabalhando lado a lado com o time central. O investimento valeu cada centavo. No 5º ano, as 3 unidades já funcionavam do mesmo jeito, com padrão e ambiente alinhados. Os acidentes eram praticamente inexistentes e a satisfação dos funcionários continuava alta em todos os lugares. Só que o sucesso também trouxe desafios fora do trabalho. Uma noite minha mãe me ligou, claramente abalada. O Richard está no hospital. Os médicos falaram que é câncer de pâncreas, estágio 4. A notícia me atingiu de um jeito que eu não esperava. Apesar de tudo, nunca quis que o Richard passasse por sofrimento. Quanto tempo? Perguntei. Semanas, talvez 1 mês. Ele quer te ver. O hospital tinha aquele cheiro de desinfetante e tristeza. Richard parecia outro, frágil na cama, cercado de máquinas apitando. O homem que um dia foi tão autoritário, que fez da minha adolescência um inferno, tinha sumido. No lugar, estava alguém vulnerável, assustado. Achei que você não viria, ele disse quando cheguei. Foi a mãe que pediu. O silêncio que ficou foi pesado. Até que Richard falou finalmente. Eu errei com você. Com muita coisa, na verdade. Richard, deixa eu terminar. Sempre me senti ameaçado por você desde o começo. Você era inteligente, determinado, me lembrava de mim quando mais novo. Mas você não era meu filho de sangue. E eu não suportava pensar que podia superar o Kevin. Ele tossiu, com esforço. Passei 16 anos tentando te diminuir porque tinha medo de você ofuscar meu filho. E foi exatamente o que aconteceu. O Kevin tá bem agora, respondi. Mudou de verdade. Richard ficou surpreso. Você contratou ele? Deu uma chance pra ele provar que amadureceu. E ele soube aproveitar. Depois de tudo que ele e eu fizemos, as pessoas mudam se quiserem. O Kevin quis. Você... não sei se algum dia tentou de verdade. Richard ficou um tempo olhando pro teto em silêncio. A empresa está ótima. Muito melhor do que eu consegui fazer. Tivemos sorte. Gente boa, projetos bons. Sorte? Ele deu uma risada curta, meio amarga. Você pegou um negócio quebrado e transformou numa potência regional em 5 anos. Isso não é sorte, é visão e liderança. Ele virou o rosto e me olhou nos olhos. Eu tenho orgulho do que você construiu. Orgulho de quem você virou. Eu devia ter dito isso há muito tempo.
Me desculpa, Michael. Por tudo. Por te fazer se sentir um estranho dentro de casa. Por ter dito que você nunca seria nada. Por desperdiçar 16 anos com medo do meu próprio enteado. Senti as lágrimas ameaçando cair e forcei para segurar. Eu te perdoo, respondi, percebendo que era sincero. Richard faleceu 2 semanas depois. Kevin voltou para o enterro, tirou uns dias do trabalho para conseguir estar ali. A cerimônia foi simples. Só família, alguns antigos colegas, uns funcionários dos tempos antigos. Fui um dos que falaram, lembrando do papel do Richard na fundação da nova Hartwell, sem entrar nos episódios mais difíceis da nossa convivência. Depois do enterro, Kevin veio me agradecer. Obrigado pelo que você falou. E por tudo. Por me dar uma chance. Por confiar que eu tinha mudado. Sei que não foi fácil. Todo mundo merece uma segunda chance se correr atrás. O pai tinha razão, sabe? Você virou tudo aquilo que ele mais temia. Tudo o que ele mesmo sempre quis ser. 6 meses depois da morte do Richard, a Henderson Development convidou a gente para tocar o maior projeto da nossa história. Um empreendimento de uso misto de 25 milhões de dólares, marco da revitalização do centro. A assinatura do contrato aconteceu exatamente na mesma sala onde 16 anos antes, o Richard tinha me oferecido um trabalho de armazém, salário mínimo. Fiquei à cabeceira da mesa, cercado por funcionários que confiavam no meu trabalho e clientes que respeitavam nossa trajetória, lembrando do garoto assustado que preferiu entrar para o exército a aceitar as limitações que o Richard impunha. Nunca imaginei chegar ali, liderando uma equipe de 300 pessoas, parceiro dos principais incorporadores da região, financeiramente tranquilo, muito além do que o Richard conseguiu algum dia. Mas mais que dinheiro ou prestígio, o maior orgulho era pela cultura que construímos. Um lugar onde a Maria pôde chegar à vice-presidência pelo talento, onde o Kevin pôde se redimir com dedicação, onde segurança e integridade realmente valiam mais do que qualquer resultado. Na hora de assinar o contrato, olhei para onde antes ficava o retrato do Richard. No lugar agora, uma foto em grupo da nossa última premiação de segurança. 150 rostos sorrindo, mostrando de verdade quem é o coração da Hartwell Construction. Quando os clientes foram embora, fiquei um tempo sozinho na sala, olhando para o pátio de obras onde um dia carreguei caminhão por salário mínimo. Sarah apareceu na porta. Os novos cartões de visita chegaram, disse, me entregando uma caixa. Achei que você ia querer ver. Abri, peguei um cartão. Michael Hartwell, diretor executivo, Hartwell Construction, construindo excelência juntos. Pela primeira vez, meu sobrenome estava lá, impresso no cartão da empresa. Não porque tivesse casado ou herdado o nome, mas porque conquistei. Naquela noite, liguei para minha mãe. O funeral foi bonito, ela comentou. O Richard teria gostado. E você, como está? Sincero, melhor do que imaginava. A casa está vazia, mas em paz. Pela primeira vez em muitos anos, ela parecia em paz. E agora, o que você pretende fazer? Estava pensando em viajar, talvez passar no seu escritório para ver de perto o que você construiu. Eu ia adorar. Michael, oi? Tenho muito orgulho de você. Devia ter dito isso faz tempo, mas estou dizendo agora. Tenho orgulho do homem que você se tornou e da empresa que criou. Depois que desliguei, dei uma última volta pelo escritório antes de ir para casa. As mesas estavam vazias, computadores no modo de espera, mas por todo lado dava para ver sinais do nosso sucesso. Fotos de projetos enfeitavam as paredes, troféus de segurança ocupavam as vitrines e um quadro inteiro era coberto por certificados de reconhecimento. No meu escritório, sentei na mesa que já foi símbolo de poder do Richard. Os papéis de propriedade que deram início a essa história estavam emoldurados na parede, não como troféu, mas como lembrança do quanto todos nós avançamos. O amanhã traria novos desafios, projetos inéditos e outras oportunidades de mostrar que sucesso construído com integridade e respeito dura muito mais do que qualquer conquista baseada em medo ou favoritismo. Mas naquela noite, me permiti sentir satisfação. O Richard estava errado sobre tudo que realmente importa. Eu cheguei lá sem precisar do dinheiro da família. Construí algo maior do que ele jamais imaginou. E fiz isso me tornando exatamente o tipo de líder que eu sonhava conhecer aos 16 anos, quando carregava caminhões antes do sol nascer, sonhando com um futuro melhor. A empresa que um dia foi o grande legado do Richard agora era outra coisa. Um lugar onde talento é reconhecido, segurança vem sempre em primeiro lugar e família é definida por compromisso e respeito, não só por laços de sangue. Richard sempre disse que eu nunca seria ninguém sem o dinheiro da família. Ele estava errado. Fui muito além porque aprendi a criar a minha própria família, meu próprio legado, minha própria ideia de sucesso. E isso, mais do que qualquer fortuna ou conquista profissional, foi o que realmente fez valer cada sacrifício que precisei enfrentar para chegar até aqui.